Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é vídeo de decoração. Eu perguntei pra vocês no último vídeo, que foi o vídeo do bolo para 100 pessoas, né? Se vocês queriam ver a decoração daquele bolo e vocês disseram que queria. Então aqui está o vídeo da decoração do bolo para 100 pessoas. Eu inicio fazendo, né, batendo o meu chantininho. Tô fazendo o chantininho estabilizado, já tem vídeo aqui no canal do chantininho estabilizado. Se você ainda não viu, procura aí, chantininho estabilizado, Evelyn Cake, que vai aparecer pra vocês aí, tá bom? Coloquei meio litro de chantilly, e aí eu coloco 2 colheres de ninho e 2 colheres de açúcar de confeiteiro. E açúcar impalpável, né? E aí eu vou bater ali até dar o ponto. A diferença entre o vídeo do chantilly estabilizado é que eu não hidrato mais com leite condensado, tá, gente? Eu hidrato com água mesmo, que eu acho que fica até menos doce e mais econômico, né? Digamos assim. Aí eu vou molhar um pouco, geralmente a parte de cima sempre fica um pouquinho mais seca, eu não sei porquê, né, que fica prensado ali bem fechadinho, mas a parte de cima sempre fica um pouquinho mais seca. Vocês me viram recheando esse bolo, vocês viram que eu reguei bastante, mas acabei regando um pouco mais aí na parte de cima, porque eu achei que ficou um pouco seco. E aí vamos lá, vou blindar, né, digamos assim, todo o meu bolo, pra grudar esses farelinhos, né, os farelinhos de bolo, de recheio, e também para evitar que dê bolha. Esse bolo desse tamanhão e não deu uma bolha, não criou uma bolha, graças a Deus. Então é por isso que eu prefiro passar essa pré-camada, né, de chantininho. Eu vejo muita gente falando que não tem necessidade, que faz e não dá bolha, isso e aquilo. Mas eu prefiro trabalhar assim, tá, gente? Eu prefiro passar a pré-camada, depois passar a camada de decoração, para realmente não correr o risco. Eu usei nesse bolo 2 litros de chantilly. Gente, foi chantilly demais, viu? Pensa num bolo que me levou chantilly, foi esse aí. Meu Deus do céu. Bati primeiro, eu bato de 500 e 500 ml, né? Eu acho que assim rende mais. Aí eu bati 500, aí depois eu torno bater mais 500, aí eu bato mais 500, enfim. Bati 4 vezes, foram 2 litros de chantilly. Chantilly demais. Mas é isso, gente. Tô fazendo aí passo a passo pra vocês. Não cortei muita coisa pra vocês pegar, né, direitinho, conseguir alcançar aí o passo a passo de como eu faço, porque eu sei que tem pessoas que nem precisa ver essa parte, porque já sabem como que se blinda um bolo, né? Como que faz a primeira camada. Mas eu preferi deixar, claro que acelerei um pouquinho para não ficar tão demorado, mas eu preferi deixar praticamente todo o vídeo. Cortei poucas coisas que demoram, né? Coisas desnecessárias, tipo o tempo que leva para blindar. Aí eu adiantei, cortei, para poder não ficar tão cansativo também o vídeo, né? Tô usando aí um corante lilás da Fab, mas não se prenda a marca, tá, gente? Eu gosto do corante da Fab porque eu acho que rende mais, pigmenta melhor. A Fab e a Iceberg, eu prefiro. Enfim, mas como eu disse, não se prenda a marca. Inclusive, eu tinha quase que certeza que eu tinha pó decorativo lilás nas minhas tintas, nos meus corantes, né? E aí eu tenho um vidro cheio de pó decorativo e glitter. E eu olhei umas 2 vezes e vi o pó decorativo lilás. Quando eu fui usar o pó decorativo, não era lilás, era azul. Era azul marinho. E aí, gente, já era domingo. Eu estou decorando o bolo aqui num domingo. Comecei a decorar esse bolo 5 horas da tarde para entregar às 6h30. E aí não tinha mais lugar para mim comprar o corante lilás. Então, vocês vão ver aí o que aconteceu no vídeo. Vocês vão ver o que aconteceu.
E se eu tivesse o pó decorativo, tinha feito toda a diferença, mas eu não tinha. Então, tipo assim, não se prenda à marca. Eu usei o corante da marca Fab, mas se eu tivesse, eu ia usar o pó decorativo em cima dessa cor lilás aí que eu fiz. Principalmente pelo ocorrido. Vocês vão ver. Não vou falar agora não, mas vocês vão ver. Vocês percebem que o bolo tá marcado? Eu marquei pra ver quantas fatias esse bolo ia me render. E tipo assim, a fatia é bem larguinha, tá, gente? Eu marquei aí, deu 120 fatias. Então, não vem aqui no vídeo falar que não serve, que um bolo desse tamanho não serve para 120 pessoas. Que eu pesei, eu marquei e eu tenho certeza que esse bolo serviu, sim, com certeza, 120 pessoas. Eu passei para cliente como um bolo para 100 pessoas. Só que eu não sei quantas pessoas ela serviu, mas eu vendi como um bolo para 100 pessoas. Mas só para deixar claro que ele serve sim, de fato, 100 pessoas e até mais. Eu fiz o teste aí, o bolo ficou sem a decoração, eu falo lá no outro vídeo, ficou com 14 quilos sem a decoração. Imaginei, com mais 2 litros de chantininho em cima. Então, com certeza, esse bolo serviu mais de 120 eu não posso afirmar, mas 120 pessoas ele serve com certeza. E aí vocês já viram que já é a terceira vez que eu tô batendo chantininho, né? Não, acho que eu vou bater a terceira vez agora. Só que o que acontece? Eu perdi parte desse vídeo aqui, na hora de editar eu acabei perdendo parte do vídeo. E aí, quando eu fui colorir o meu chantininho, o tom não chegou da cor do outro, ficou um pouco mais claro. Na hora que eu apliquei no bolo, eu vi que estava um pouco mais claro. Só que na minha cabeça tinha pó decorativo. Então, o que eu ia fazer? Eu ia aplicar o pó decorativo no bolo e ele ia ficar todo uniforme, né? Porém, eu não tinha o pó decorativo, gente. Nem glitter lilás, nem o pó e nem o glitter. Aí ficou assim mesmo. Porém, na foto, na mesa, assim, pessoalmente, o bolo não dava pra ver a diferença de cor. O bolo parecia estar todo de uma cor só. Só que no vídeo, ele mostra... a divisão de cores ali, né? A parte de cima ficou mais clarinho e a parte de baixo ficou mais escuro. E é sobre isso. Se eu tivesse o pó decorativo, eu teria pintado, né? Pra ele ficar todo uniforme. Mas não ficou feio não, tá, gente? Ficou... Eu vou deixar uma fotinha aqui no final, vou deixar umas 2 fotos aqui pra vocês verem como ficou. A foto sem filtro, sem nada. Tipo, igual o vídeo aqui. Só tirei uma foto e... vou deixar aqui no final do vídeo para vocês verem que ficou bem legal. E aí com essa espátula aí, que eu nem sei se eu mostrei, conversei tanto que nem sei se eu mostrei o número da espátula. Mas se você quiser saber o número dessa espátula, deixa aqui no comentário que eu dou uma olhada e respondo para vocês aqui qual é o número dessa espátula. E aí a gente vai alisar em cima, né? Em cima, esse bolo é um bolo que teve muito detalhe, né? Teve detalhe de pérola, detalhe de... areia, né? Teve detalhe de bico. Foi um bolo bem demoradinho. Quando eu terminei esse bolo, o cliente já tava no portão. Eu fui mandar foto pra cliente. A cliente já tinha me mandado mensagem no WhatsApp. Oi, meu esposo tá aí no portão. Já tinha uns 5 minutos já. Então, assim, já tava muito em cima da hora. Foi bem corrido mesmo. Mas deu tudo certo no final. Eu sozinha, tá, gente? Eu sozinha pra... fazer tudo, meu esposo não estava, inclusive ele estava chegando de viagem, ele tinha passado 45 dias em São Paulo, e aí ele estava chegando, ele chegou na hora que eu estava decorando esse bolo, já estava finalizando. Ainda bem que aí ele que desceu, né, eu moro no 2º andar, ele que desceu esse bolo pra cliente até lá embaixo, até no carro, porque senão eu não ia conseguir não. Mas aí deu tudo certo. E aí eu tô aí tentando... Eu não tenho muita prática em decorar bolo quadrado, bolo retangular, bolo quadrado, enfim. Eu acho muito chato, muito complicado, porque não dá pra mim simplesmente rodar a bailarina e passar a espátula, né? Eu tenho que ficar fazendo um lado, depois o outro lado. E depois desse bolo aqui, eu ainda tive uma encomenda de um outro bolo retangular que eu também gravei. Tô esperando um tempo pra mim. Esse mês foi um mês caótico, digamos assim. Aqui em casa todo mundo adoeceu, foi um efeito dominó.
Adoeceu eu, adoeceu meus filhos, adoeceu todo mundo. As crianças, eu tenho 2 pequenos, né? Um de 10 e uma de 3. Adoeceram todo mundo. O meu mais velho adoeceu também, de 20. Eu também adoeci, então foi bem complicado esse mês de maio. E ainda tinha encomendas. Trabalhei esse mês de maio praticamente todo. Aí foi bem difícil, então eu não consegui editar vídeos pra vocês. Teve muitas coisas que eu não consegui gravar também. Mas eu tenho um vídeo, eu gravei o vídeo do bolo retangular que eu fiz depois desse aí. Ficou um bolo lindo, um bolo perfeito, a coisa mais linda. Eu vou terminar de editar ele e vou trazer ele pra vocês aqui, pra vocês verem. Ele ficou a coisinha mais lindinha. Mas vamos lá. Tô usando um bico folha aí, mostrei pra vocês. Não sei se conseguiu ver a numeração, mas é um bico folha simples, da Wilton, se eu não me engano. Pra fazer esse efeito de folha mesmo, né? De algas, já que é no fundo do mar, então é de algas. Esse efeitozinho meio de folha. Usei o corante verde água para dar essa corzinha, né? A cor do bolo foi uma cor bem delicadinha. Ela queria uma cor bem delicada. E aí eu fiz esse lilás bem, né? Bem aberto, bem suave. E o verdinho também bem aberto. Eu peguei uns biscoitos de maisena, coloquei na tapaué e amassei com a mãozinha do mufariz. Você pode fazer no liquidificador ou no mix. Porém, eu tava com tanta pressa que eu não quis mexer com o liquidificador. E o mix, eu tô sem mix. Queimei o meu mix e aí eu estou sem mix. Então eu fiz na marretinha mesmo, né? Na mão de mufariz ali. E aí fui tirando os caroços mais grossinhos, eu tirei. Passei o pincelzinho ali, tirei. Ainda tem o efeito de pérola, né? Ainda tem as pérolas. Fiz o efeito de areia aí agora. E ainda tem as pérolas. Aí eu vou colocar primeiro o topo. E depois eu coloco as pérolas. Pra ter noção ali de onde vai ficar, entendeu? E é isso, gente. Se vocês chegou até aqui, não deixe de curtir. Curte o vídeo aí pra me ajudar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu comentário aqui. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui que eu vou responder pra vocês, tá? Temos o vídeo da massa do bolo, temos o vídeo do chantininho. Que mais? Temos vídeo dos recheios. O recheio é a base, temos também. É a base, né? Que foi a ameixa e abacaxi. Então, temos também o vídeo do recheio. E é isso, vou finalizar com as pérolas. E o topo, é muito topo, gente. Pensa numa papelaria. Essa aqui gastou com topo, viu? Imagina. Topo na minha cidade, a questão da papelaria em si na minha cidade é bem cara, viu? Olha aí a inspiração que ela me mandou. Ficou bem parecido. A diferença é que o bolo da inspiração é um pouquinho mais escuro, né? Se eu tivesse colorido com o pó decorativo, como eu imaginei que ia fazer, né? Teria ficado um pouquinho mais fechado esse lilás, né? Mas como eu tava sem o pó decorativo, então acabou ficando assim mesmo. Olha quanto topo. Olha isso. E ainda tem o nome da criança ainda. Essa cliente tá comigo há 8 anos. Eu fiz todos os bolos da menina dela, foi eu que fiz. Pense. Falou pra mim depois que o bolo tava perfeito. Como sempre, né? Ela é suspeita, mas tá bom. Falou que o bolo tava perfeito, todo mundo elogiou. E tava maravilhoso. É muito bom, gente, quando a gente recebe feedback assim positivo, né? Graças a Deus que comigo é bem comum esse tipo de feedback. Graças a Deus. Eu procuro sempre estar trabalhando com qualidade, sabe? Com matéria-prima de qualidade. Enfim, pra eu sempre ser bem... receber feedbacks bem positivos, entendeu? Ser bem recomendada. E é isso que sempre acontece, graças a Deus. E olha aí como ficou o resultado. Vou filmar bem de pertinho pra vocês. E aí vocês vão ver como ficou. Não aparece, tá? Tá parecendo que tem tá parecendo manchado o bolo ali, né? Mas na foto em si, na mesa, pessoalmente, não aparece, tá, gente? Foi porque a minha ring light ficou muito em cima. Minha iluminação tava horrível. Eu tava usando só a lâmpada da ring light mesmo. E aí ficou bem... A luz estourou, né, em cima do bolo ali.
E acabou ficando mostrando manchado. Mas olha aí pra você ver. Ele não parece que tá com duas cores. Ele pessoalmente, entendeu? Um baita de um bolo. Eu imagino que esse bolo ficou com uns 15 para 16 quilos, por aí. E olha aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado. E se gostaram, já deixa aquele like para me ajudar. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! E para quem ficou até aqui, vou falar o valor do bolo. Eu cobrei nesse bolo R$ 900, tá bom, gente? É isso aí, tchau!